Olá, meu nome é Fernanda Pimentel Faria de Miranda, sou psicóloga educacional no Instituto Federal de Goiás, mestre em Educação Social pela UFMS, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Escolar da UNB e apresento o trabalho Transições do Ensino Médio ao Ensino Superior na pandemia do Covid-19. O objetivo do trabalho foi analisar a produção de significados em posicionamentos identitários, gerados longitudinalmente na trajetória educacional do ensino médio à universidade, interseccionada ao contexto pandêmico. Em termos teóricos e metodológicos, partimos da perspectiva cultural em psicologia quanto à análise semiótica da produção de significados ou sentidos pessoais, que emergem nas relações eu-outro e orientam modos de ser, mediados por interpretações que são tecidas, negociadas, tensionadas intersubjetivamente. Considerando a relação entre posicionamento e o desenvolvimento da agencialidade, a dinâmica de posicionar-se e ser posicionado aponta para a produção identitária ao enunciar quem eu sou e quem é o outro no contexto da relação, em um dado tempo e espaço. Enquanto a agencialidade pode ser definida como potência para agir intencionalmente e transformar a si e a situação. Assim, diferentes agencialidades emergem e desenvolvem-se socialmente, orientadas pela mudança de posicionamentos. E esse processo de transformações torna-se mais visível em momentos de transição, orientando transformação nas interpretações, nas identidades, ampliando compreensões sobre si, o mundo, o outro. No título do trabalho está escrito Transições, porque investigamos várias transições em intersecção. A transição educacional ao longo do ensino médio e do ensino médio para o ensino superior, a transição do final da adolescência para a adultez e as vivências devido à pandemia de Covid-19, questionando que tipo de transição é essa, como os atuais acontecimentos modificam as dinâmicas de desenvolvimento na juventude e identificando continuidades, mudanças e transformações de si que orientam diferentes agencialidades no interjogo com os outros significativos. Para responder a essas questões, apresentamos o estudo de caso de um jovem, desenvolvido ao longo de 25 meses, acompanhando sua trajetória no ensino médio e ingresso no ensino superior, o que coincidiu com os primeiros meses de distanciamento social no país. O estudo longitudinal foi organizado em 4 etapas de entrevistas realizadas semestralmente, as quais foram submetidas à análise dialógico-temática. O design multimétodo contou com o uso de entrevistas narrativas aberta, episódica, mediada por artefato cultural, nas 3 primeiras etapas do estudo, e questões semi-estruturadas com o uso das redes sociais, na última etapa, no período de distanciamento social. Longitudinalmente, houve deslocamento e mudança nos posicionamentos de estudante, como calouro, veterano e universitário, e emergência do posicionamento eu-professor, considerando o futuro profissional e a escolha da carreira docente na formação universitária, orientando o desenvolvimento da agencialidade, que passou de participativa a autoral e transformadora, de si e dos espaços ao longo do ensino médio, mas que modificou-se abruptamente com a chegada da pandemia. No primeiro ano de ensino médio, o posicionamento eu-calouro solitário produziu-se pelas dificuldades em estabelecer novos vínculos de amizade nas tentativas de se integrar ao espaço escolar. Quanto à agencialidade, o participante se posicionava como observador de si e das pessoas, com emergência de agencialidade participativa ao final do primeiro ano, quando começou a sentir-se parte da escola, conquistando novas amizades. No segundo ano, os posicionamentos de estudante e amigo tensionaram a ambivalência entre ser egoísta versus solidário, considerando os desafios em atender e equilibrar necessidades pessoais e dos amigos, geradas pela complexidade das disciplinas e excesso de trabalhos e provas. A agencialidade tornou-se participativa, ao assumir cargo de representação discente, participando de reuniões e conselhos de classe, atuando como mediador entre os professores e os colegas. No terceiro ano, a emergência dos posicionamentos eu-veterano e eu-professor, em identificação aos calouros e aos professores que lhe inspiravam a seguir a mesma profissão. A agencialidade tornou-se autoral, em tomadas de decisões sobre o futuro pessoal, profissional
e transformadora, ao propor intervenções de acolhida aos calouros em projetos que intencionalmente transformavam o espaço escolar ao promover laços de amizade e apoio mútuo entre estudantes de diferentes turmas. Na pandemia, o posicionamento Eu Universitário em Isolamento foi produzido pela breve experiência de ser universitário por uma semana, que foi interrompida por 4 meses de distanciamento social, qualificados como isolamento. Nessa quarta etapa, a dinâmica de desenvolvimento da agencialidade tornou-se intermitente, em ações que se iniciavam e eram interrompidas na alternância de objetivos semana a semana, como tentativa de estabelecer novas rotinas de estudo, lazer, sono e alimentação. Temos aqui um panorama dos 4 momentos analisados. Os posicionamentos eu foram sendo produzidos em sistemas de ações que tornaram-se mais ou menos energizadas ao longo da trajetória educacional, indicando ênfases em diferentes necessidades narradas e explicadas pelo participante. As mudanças de agencialidade foram orientadas pelas ações de fazer novos amigos, buscar e oferecer apoio, questionar-se e dedicar-se ao que gosta. No início da transição, primeiro ano, as ações de buscar apoio e fazer amigos convergiram relações de complementariedade com o sentido de urgência em fazer novas amizades para buscar apoio nos amigos e não sentir-se deslocado na nova escola. No ano seguinte, no segundo ano, a ênfase desloca-se da ação de fazer amigos para a ação de oferecer apoio aos amigos que havia conhecido durante o primeiro ano. No segundo ano, há ainda permanência, no sentido de buscar apoio, estabelecendo dinâmica ambivalente entre equilibrar suas necessidades pessoais e as necessidades dos amigos, produzindo sentidos dicotômicos de solidariedade versus egoísmo. Ao final da transição, no terceiro ano, há ênfase nas ações dedicar-se ao que gosta e questionar-se, as quais estabelecem relação de convergência, orientando sentimentos de pertencimento ao espaço escolar, e mobilizam questionamentos e ações com o intuito de transformar a escola, criando espaços de acolhimento em grupo para os novos estudantes. Com a chegada da pandemia de Covid-19, ocorreu o aprofundamento de crises e transições que estavam em curso, tornar-se adulto e ingressar na universidade, estabelecendo um novo tipo de ruptura autobiográfica, caracterizada pela indefinição e inconstância dos acontecimentos em processos emocionais intensos, que transformaram os sistemas de ação e posicionamentos do participante. A ação de fazer amigos modificou-se na ação cultivar amizades, nos encontros online, durante períodos de distanciamento social prolongado. As ações de buscar apoio e oferecer apoio convergiram e transformaram-se na ação cuidar de si, com ênfase no atendimento de necessidades pessoais. Dedicar-se ao que gosta e questionar-se mantiveram-se como continuidades em atualização e mudança de sentidos, orientados às tentativas de organizar as rotinas e estabelecer novas rotas para a formação universitária e profissional. Ao considerarmos mudanças na orientação temporal das dinâmicas de posicionamento, nota-se que no primeiro ano, a relação presente-passado orienta interpretações no presente quanto à experiência de ingressar em uma escola onde não se conhecia ninguém, tecendo identificações negativas com o passado de isolamento e exclusão vivido nas escolas de ensino fundamental. No segundo ano, há ênfase nas novidades do presente, em tentativas de se adaptar ao cotidiano escolar, desafiador, mas que se tornou um pouco mais familiar. No terceiro ano, a orientação temporal desloca-se do presente ao futuro, considerando o ingresso na universidade e as decisões ocupacionais. Contudo, na pandemia, há um retorno de ênfases temporais voltadas ao presente, nas tentativas de se adaptar e se reinventar, que se difere qualitativamente da ênfase no presente observada no segundo ano do ensino médio, por se tratar de um presente super expandido, descrito como dias melancólicos que parecem todos iguais, tensionando a necessidade de mudança em um cenário de imprevisibilidade dos acontecimentos locais, globais e incertezas sobre o futuro. Na pandemia, a dinâmica de desenvolvimento da agencialidade tornou-se intermitente, em movimentos ambivalentes entre ser agente, intencionalmente gerando mudanças em si mesmo, versus ser espectador das transformações,
O participante se posicionou como agente ao planejar a rotina de estudos e atividades de lazer, iniciar curso de línguas, estudar, ler mais, planejar o futuro, jogar e conversar com amigos na internet. Contudo, essas ações eram interrompidas ao isolar-se dos amigos, não fazer nada, ver até onde essa pandemia vai dar, parar de fazer planos, por sentir-se melancólico, deprimido, desnorteado. Este estudo longitudinal nos mostra como as dinâmicas de posicionamento perfazem mudança, deslocamento ou transformações que são potencializadas em momentos de transições, que de modo geral significam passagem de um lugar ao outro, de uma condição a outra, do velho para o novo. E enquanto o processo psicológico implica em reorganizar-se, refazer-se, reinterpretar-se, reinventar-se para lidar com as novas circunstâncias. No cotidiano, os jovens estão constantemente alternando suas posições de estudante, filho, brasileiro, universitário, na relação com seus interlocutores, colegas, amigos, professores, familiares, orientando o desenvolvimento de novas agencialidades. Contudo, para responder sobre que tipo de transição a pandemia impôs, em um momento em que outras transições já estavam em curso, apoiamos-nos no conceito antropológico de liminaridade, definido como vivências de situações fronteiriças ou limítrofes, um estar no limite entre dois estados de existência, caracterizado pela ruptura temporal e espacial, em que as condições passadas não existem mais e as condições presentes não estão dadas, explicitadas pela intermitência nas tentativas de se adaptar e intervir no cotidiano, descrito como melancólico em dias que parecem ser iguais, como se o presente de incertezas se alongasse temporalmente, sentindo-se desnorteado, sem saber o que fazer. As vivências no contexto pandêmico, interpretadas em processos de emoção, sobre sentir-se melancólico, triste ou em depressão, permaneceram em todo o período analisado, com maior ênfase durante o segundo e terceiro meses de distanciamento. As interpretações de si, atualizadas em alternância de objetivos, sinalizaram intenção de estabilizar-se emocionalmente em negociações de expectativas e indefinições sobre o próprio curso da vida. A imprevisibilidade dos acontecimentos e transformações ampliadas temporalmente pode comprometer a saúde mental, acentuar rupturas na transição para a adultez e tomadas de decisões sobre o futuro. Assim, concluímos que as transições educacionais atravessadas por crises pandêmicas se transformaram em liminaridades, como rupturas espaço-temporais abruptas na vida cotidiana, que nesse momento foi deslocada prioritariamente para o cyberespaço. Obrigada.